Pessoal, boa noite. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Que estranho. Pessoal, eu queria confirmar com vocês se vocês estão ouvindo direitinho, se o áudio tá bom, se precisa melhorar alguma coisa. Só tem que melhorar quem tá falando, né? Obrigado. O áudio tá bom. Pessoal, eu vou... É que eu tô sem relógio aqui. Peraí, pessoal, desculpa que eu tô muito nervoso, tá? Eu tô bem nervoso com essa... É estranho falar assim, sem ter um retorno das pessoas de perto. Mas, já que tá todo mundo assistindo aí, vamos começar então. Eu vou esperar um pouquinho, pelo menos alguns minutinhos, para o pessoal tá entrando, né? Aí a gente já vai começar, né? Já que tá tudo ok, graças a Deus. Eu vou esperar, ver se eu consigo esperar aqui pelo menos mais uns 2 minutinhos. E a gente já começa com a... Eita, sem a corda. Boa noite, pessoal. Desculpa, tô meio atrapalhado, tô bem nervoso, né? Mas a gente tá aqui então, eu só vou esperar mais uns 2 minutinhos, a gente já começa, tá? Com esse culto online. Para mim tá sendo muito especial estar participando, é uma responsabilidade muito grande, né? O assunto é um assunto bem pertinente, o dessa noite que a gente vai estar conversando. É um assunto que tem muito a ver com a nossa realidade, é uma realidade que a gente tem que estar, como é que se diz, preparado, né? E que é uma situação que às vezes acaba nos colocando em xeque, né? O assunto de hoje. Mas eu sei que Deus vai nos abençoar nessa noite, a gente vai conseguir estar transmitindo a palavra de Deus, né? Com a misericórdia dele, né? E aí vou aproveitar aqui, ó, agradecer, ó, a Deli tá online, a Kelly Assis tá online, o Serjão aí do som, a Cris tá online, quem mais? Débora Rezende também tá online, quem mais? Tem um monte de rostinho aqui explodindo aqui do lado, o Laércio Almeida tá aí junto, Deus abençoe o Jota, né? Quem mais tá aí? Galera, eu tô meio sem relógio aqui, que eu tô sozinho aqui, pra te ver. Bom, já são 8 e 9 mais ou menos, eu vou estar dando início então, porque eu falo demais, senão aí uma hora vai ser pouco pra gente tá conversando. Amém, pessoal? Então, primeiro eu queria agradecer, né, a igreja, agradecer o pastor pela confiança e por essa oportunidade, né? Eu não sei como é que vocês foram esse ano de 2020, né? Esse ano de 2020 para mim foi um ano, como pessoa e como família, para mim foi muito bom, né? Eu consegui mudar de emprego, né? Eu consegui terminar a pós-graduação, a gente conseguiu realizar alguns planos que a gente tinha aqui em casa, né? No caso eu e a Adriana em relação às crianças, né? A gente tinha o sonho de colocar o Natan e a Mariana no SESI, né? É um sonho que para muitos pode ser um sonho bobo, mas pra gente é um sonho muito interessante, assim, porque a gente sabe que o SESI ele tem uma educação muito boa, né? E como a gente trabalhou com adolescentes, né? A gente via uma diferença muito grande naqueles adolescentes que tiveram a oportunidade de estudar no SESI, né? E então a gente ficou com essa vontade, esse desejo no coração de colocar o Natan e a Mariana no SESI. E aí Deus, graças a Deus, abençoou, né? Tanto a Mariana já estava no SESI, o Natan conseguiu entrar agora esse ano no SESI.
E para mim esse 2020 foi, apesar da pandemia, apesar de tudo o que aconteceu, Deus foi muito fiel, né, com a nossa família, né? É claro que tivemos problemas, né, que faz parte do pacote, né? A gente teve algumas dificuldades, tal. A minha sogra pegou Covid, eu peguei Covid, mas Deus tá com a gente, né? Então isso que é importante é a gente estar sempre dando graças a Deus e nessa pegada assim cristã realmente, né? E é claro que eu gostaria que todo mundo assim tivesse uma oportunidade de estar agradecendo e de realmente ter tido coisas boas assim, vivenciado coisas boas em 2020. Infelizmente, algumas pessoas perderam parentes, perderam entes queridos por causa da pandemia, mas a vida é dinâmica, né? Então a gente tem que entender que nós estamos aqui só de passagem, né? E que dentro do momento correto tudo vai se encaixar, né? A gente está aqui para isso, para se preparar para a volta de Cristo, né? Então aqui é um preparo, né? Então não existe plano B, é Jesus que a gente tem que seguir e não existe um plano B para a nossa salvação, né? E sobre 2021, eu acho que está sendo um ano estranho, né? Porque é um ano que a maioria das pessoas não conseguiram planejar nada, né? Em 2021, né? Porque você vai planejar o quê? Viajar? Não pode viajar. Vai planejar, sei lá, comprar um carro, talvez? Não sei. Eu, pelo menos, a minha família, a gente se sentiu bem travado em fazer planos para 2021, por causa dessa incerteza, né? Por causa da pandemia. E aí, pessoal, então agora eu queria agradecer a vocês estarem aí do outro lado, né? Eu vou estar lendo agora, para a gente iniciar, para a gente fazer a oração inicial, eu vou estar lendo o Efésios, né? 5, eu vou estar lendo Efésios 5, eu vou estar lendo do 18 até o 21, né? Efésios 5, 18 é o tema central, né? Que é em 2021, mais poder do Espírito Santo em nós. Então, em 2021, mais poder do Espírito Santo em nós. E quando a gente pede mais poder, né, do Espírito Santo em nós, a gente sabe, tem que entender que é preciso uma posição, é preciso uma postura para que a gente tenha mais do Espírito Santo, né? Então eu vou estar lendo aqui para a gente começar. Efésios 5, do 18 ao 21. E não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no coração, e sempre dando graças por tudo a Deus, ó Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, né? Eu acho que esse tema aqui ele foi muito oportuno, né? Eu não sei se foi o pastor Nenê quem foi que escolheu assim esse tema para 2021, mas é um tema muito oportuno, porque nós estamos vivendo momentos que como é que se diz? A gente está vivendo momentos agora que, cara, parece que é bem irreal, né? As coisas que a gente tem ouvido, as coisas que a gente tem visto, a gente tem se surpreendido muito. E infelizmente a gente tem se surpreendido muito negativamente, né? Com as coisas que estão acontecendo, né? E eu tenho a plena certeza que a gente só vai conseguir ir para frente, a gente só vai conseguir ser vitorioso nessa vida se a gente for cheio do Espírito Santo, né? Então eu entendo que esse tema ele é um tema muito, mas muito relevante para a nossa vida nesse momento, né? E aí eu queria estar orando, né? Para a gente estar começando agora essa parte, esse culto, né? E a parte entrar na parte da palavra. E aí eu queria... Então eu vou estar orando agora. Pessoal, desculpa que eu estou muito nervoso, tá? Meu Deus, muito obrigado pela tua misericórdia conosco. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem nos feito. O Senhor sabe
da nossa fragilidade, o Senhor sabe dos nossos medos, o Senhor sabe dos nossos temores. E o Senhor sabe que vivemos momentos difíceis, vivemos momentos que nem imaginávamos que esses momentos pudessem existir. E são momentos que nos machucam, não só fisicamente, mas também emocionalmente, que o Senhor possa estar conosco, meu Deus, nessa noite, que o Senhor possa estar conosco nessa conversa, que o Senhor possa estar conosco nesta palavra, e que o Senhor possa nos dar sabedoria e nos dar calma, e que esse momento possa ser um momento de louvor ao Senhor com tudo aquilo que vai ser falado aqui. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós e que nós possamos realmente nos enchermos do Seu Espírito, que nós precisamos dele a cada dia mais, no nosso dia a dia, porque sem o Teu Espírito Santo não somos nada, meu Deus. Eu te agradeço por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, de compartilhar a Tua Palavra, através desse mecanismo muito importante, que é a internet. Podemos estar em cada um em seu lar, no conforto do seu lar, e estar ao mesmo tempo ouvindo a Sua Palavra. Isso é assim, muito gratificante e muito bom. Eu te agradeço, meu Deus, em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Amém, pessoal. Só ia pedir licença um pouquinho para eu abrir o computador aqui, que ele me traiu aqui, esse computador. Pronto, voltou. Então, pessoal, a pregação de hoje, a gente vai estar falando sobre... Porque o tema central é esse, né? Que é em 2021, mais do poder do Espírito Santo em nós. Então, é mais do poder do Espírito Santo em nós, é o tema desse ano, né? E o tema de hoje, né, o subtema de hoje é mais poder do Espírito Santo para amar e permanecer na verdade. Olha, isso é difícil, hein? Vocês acham que... Eu não sei o quanto vocês acham, mas, cara, é bem, assim, delicado, assim, essa questão, ainda mais nos dias de hoje, né? Mais poder do Espírito Santo, né? Para amar e permanecer na palavra. Amar e permanecer na palavra. Perdão, e permanecer na verdade, que é a palavra, para permanecer na verdade. Então, é um desafio muito grande falar sobre esse tema, né? Onde hoje o nosso cenário, falando um pouco assim, fazendo um pouco da introdução, o nosso cenário no dia de hoje é onde a mentira, fake news, convicções, muitas coisas se tornam verdades, né? E a gente fica meio perdido, a gente querendo acertar, a gente fala, meu, esse cara escreveu esse negócio aqui, é verdade, e não é verdade. Então a gente está realmente numa situação muito delicada, né? E a igreja, principalmente, ela está numa situação delicada, né, na atualidade, porque a igreja, ela, apesar dela estar... A igreja, quando eu falo a comunidade, eu não estou falando da liderança, eu falo a comunidade cristã de um modo geral, né? Ela tem uma dificuldade hoje em dia para lidar com a questão do amor, para lidar com a questão da verdade, né? E por quê? Porque a impressão que dá é que, pelo menos é o sentimento que eu tenho, é que as coisas, parece que a chave mudou. Em determinado momento, a chave mudou da realidade. Então a gente vê coisas que não têm um valor, né? Ou coisas que nem caberiam ser expostas, que acabam sendo colocados na nossa frente como verdade ou como realidade. E isso é muito complicado, porque como mudou todos esses conceitos, esse comportamento do ser humano, e a igreja, ela, como comunidade, a gente fica meio perdido, porque a gente tem que entender o que está acontecendo, se manter em pé, para poder ainda abraçar quem está do nosso lado. Então é uma situação muito delicada, assim, falar de amor, falar de verdade, num momento onde como esse que a gente vive, que a convicção ela fala mais alto, é um momento muito delicado para a igreja, né? Porque a igreja é feita de seres humanos e a gente
tá tentando, eu pelo menos ainda estou tentando entender o que está acontecendo, né, na realidade com o nosso mundo, porque o amor assim parece que tem esfriado muito, né? A verdade parece que tem sido colocada em segundo plano, a convicção ela tem sido é, colocada no lugar da verdade, né? A convicção, o prazer, né? Determinadas coisas que, como é que se diz, que não tem a ver com a palavra de Deus, que não tem a ver com a vida cristã, né? E nem a ver com uma sociedade, né? Mesmo que a sociedade, que a gente não pode obrigar todo mundo a ser cristão, mas mesmo que a sociedade ela fosse viver sem um temor a Deus ou sem uma religião, o que a gente vive não é aceitável. O que a gente está presenciando não é aceitável, mesmo que tudo isso pudesse existir, né? Então eu acho que é um tema muito difícil, né? Um tema que ele exige muita sabedoria e peço a Deus que Ele possa me abençoar, né? Para estar falando sobre como se diz, como ter mais poder do Espírito Santo, né? Para amar e permanecer na verdade nesse período em que a gente está vivendo, né? Aí eu queria fazer uma introdução que eu vejo que a igreja ela tem um pouco, assim, a gente como cristão, a gente tem se perdido um pouco no aconchego, no acômodo do nosso lar, no acômodo daquelas coisas que nós passamos a ter acesso e tal. E eu me lembro, assim, que há mais ou menos um ano atrás, lá, de uns 2 anos atrás para cá, eu tô meio que, assim, numa crise, assim, porque eu fico, horas que eu me sinto meio frio, tem horas que eu me sinto meio, não perdido, mas tem horas que eu me sinto meio vazio, no sentido de frustração, em estar querendo fazer algo para mudar a nossa realidade e eu não consigo, né? Assim, eu consigo, mas eu às vezes acho que o que eu faço é muito pouco, assim, perto do que a sociedade exige, perto do que as pessoas que estão precisando de Deus. E o engraçado foi que me ofereceram um coach espiritual. É verdade, me ofereceram um coach espiritual. E aí eu falei, eu vou ver qual é que é dessa situação. Aí você pagaria um valor para essa pessoa por mês e essa pessoa ia ficar te cobrando se você leu a Bíblia, te cobrando se você, como é que fala, elaborou um estudo bíblico. Então eu acho que a gente está meio que terceirizando as coisas, né? A gente tá precisando realmente de um empurrãozinho do Espírito Santo para a gente ir mais para frente, né? Teve uma igreja também, acho que foi em Ferraz de Vasconcelos, que eles estavam querendo fazer um evangelismo e contrataram uma equipe para fazer a evangelização do bairro para eles. Então, a igreja ela tem perdido um pouco essa questão de mão na massa, de faça você mesmo, né? Tem até uma igreja na Barra da Tijuca, que eu estava falando com um pastor de lá outro dia, ele falou assim, meus membros, eles perguntam para mim quanto que eu tenho que pagar, quanto que eles têm que pagar para não ir fazer o trabalho com os carentes, para não ir fazer o trabalho com os necessitados. Então, eles preferem pagar para alguém evangelizar do que eles irem até lá. E o que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero dizer que a gente está, para você dizer assim, o que eu observo assim, a igreja ela tá um pouco, a gente está um pouco cheio das coisas assim e meio que muito acomodado, né, em relação às coisas de Deus, eu digo, para com o mundo, né? Vamos deixar que o outro faz e tudo bem. E isso é complicado, porque a gente vai estar vendo aqui que a vida com Deus é muito mais do que participar de um pequeno grupo. A vida com Deus é muito mais do que frequentar a igreja. A vida com Deus é
é ir além dessas barreiras, né? Dessas coisas, dessa zona de conforto, digamos assim. E aí eu queria falar hoje então sobre esse tema, né? Pra gente ter mais, pra gente ter mais poder do Espírito Santo e amar e permanecer na verdade, eu entendo que a gente tem que estar decidido a seguir a Cristo. Se eu não estiver decidido a seguir a Cristo, eu não vou ter mais poder do Espírito Santo para amar e permanecer na palavra, né? Então a gente tem que estar nessa pegada realmente de estar seguindo a Cristo, né? E aí primeira pergunta assim para vocês que eu tenho é: vocês estão decididos assim a seguir a Cristo? Será que eu estou decidido a seguir a Cristo, pagar o preço realmente? Será que nós assim estamos decididos a seguir a Cristo, né? Eu vejo assim que as pessoas assim no Brasil que têm uma certa relevância, que seguiram a Cristo de uma maneira correta, elas abençoam as pessoas, abençoam quem tá ao redor delas e morrem no anonimato, né? E um exemplo, o próprio Russell Shedd. O Russell Shedd, cara, eu acho que se contar todos esses caras que estão na TV aí, nem vou citar nomes, mas se somar todos esses caras que estão na TV, eu acho que eles não fizeram, sei lá, 1% do que Deus fez na vida de Russell Shedd. E ele foi um cara que passou, né? E ele fez a obra dele de uma maneira tão relevante para a vida das pessoas e não, como é que fala? E não apareceu, né? E o que eu quero dizer com isso é que às vezes a gente também se ilude em querer como é que fala? Holofotes, né? Um cara assim que eu considero que ele é muito relevante, o Maurão, né? Ele é um cara que ele tá no anonimato, entendeu? Ele não é que nem o Maurício de Souza, não. Ele tá ali, mas ele tá fazendo as coisas dele, ele tá fazendo aquilo que alcança as pessoas, entende? É um trabalho bem pequeno, mas que tem uma relevância muito grande na vida das crianças, né? Quando eu vejo assim a Mariana, o Natan cantando as músicas, né, três palavrinhas só e tudo mais, aquelas músicas assim, meu, aquilo entra na consciência da criança e na vida da criança que, meu, é demais isso. Então, eu acho que a primeira coisa, se a gente realmente quer seguir a Cristo, a gente tem que saber que a gente vai ficar no anonimato, né? A gente vai ficar no anonimato, a gente não vai estar na TV, a gente não vai estar no jornal, assim como o Russell Shedd, nem no dia que ele morreu, né? Nem uma notinha assim no Jornal Nacional não teve do Russell Shedd, porque ele foi um cara relevante. Então, se a gente for cheio do Espírito Santo, se a gente realmente amar as pessoas, se a gente realmente permanecer na verdade, a gente vai ficar no anonimato, né? E a gente vai ficar realmente no anonimato. Por quê? Porque Jesus já falava, né? Eu não tenho aonde ficar, tal. E Jesus já falava todas essas questões de que eu não vou ter aonde dormir, eu não tenho nem aonde descansar. E essa é a verdade. O anonimato, ele faz parte da vida do cristão que segue a Cristo, né? Porque como é que fala? Porque o que nos traz a relevância, né, dentro do mundo é a humildade, né? E Cristo, ele foi muito humilde, né? Cristo, ele veio, né? Imagine o Filho de Deus, né? Ele se torna homem, ainda se torna um judeu, nasce como um judeu, numa manjedoura, né? Ainda mais o judeu, que é um país que sempre, um povo que sempre foi massacrado, sempre foi colonizado, sempre foi um povo judiado, e era um povo assim de uma certa insignificância. E então, eu acho que para a gente seguir realmente a Deus, para a gente realmente seguir a Cristo e ter como é que fala?
para a gente estar cheio do Espírito Santo, para poder amar e permanecer na verdade, a gente tem que ser humilde, né? E uma questão assim, tem uma música que eu ouço muito que ela é praticamente essa frase, né? Estou decidido seguir a Cristo. Estou decidido seguir a Cristo. Não volto atrás, não volto não. Aí o rapaz repete, é um cantor mexicano, aí gospel, aí ele repete essa frase umas 4, 5 vezes. Mas, meu, eu fico assim, muito incomodado com essa música. Eu gosto porque eu entendo o que ele quis dizer ali, mas porque horas pra mim, eu canto como na primeira pessoa, estou decidido a seguir a Cristo, eu canto como uma afirmação, e nas horas que eu tô passando por alguma dificuldade, essa frase não me soa como uma afirmação, que nem quando eu tô cantando, mas ela me soa como uma interrogação, uma pergunta. Será que realmente eu tô decidido a seguir a Cristo, né? E aí, para a gente entrar na questão de algumas curiosidades, para a gente estar cheio do Espírito Santo, né? Ter mais do Espírito Santo para amar, a gente tem que saber o que é amar. Amar é um dever cristão, né? Isso é muito interessante, que o amor, ele é um dever cristão. Então, o amor não é um sentimento só, que nem todo mundo fala, né? Eu tô sentindo, eu tô com esse sentimento, tal. O amor, ele é um ato também, né? E uma curiosidade que eu queria te falar para vocês é essa questão, que o amor, ele é um dever cristão. Se a gente pegar lá em Deuteronômio 6:5, tá lá escrito: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força, né? Então é um dever, né? E Jesus, quando ele é perguntado, lá, acho que em Mateus, quando ele é perguntado ali, ele responde, né? Ele responde sobre isso. Ele responde, quando pergunta qual dos dois mandamentos é mais importante, né? Jesus responde, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? Então o amor é um dever. E aí lá em Levíticos, né? 19, 18, tá lá: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí eu acho engraçado que, se você entra nas redes sociais, né, infelizmente, aí tá lá: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, né, no caso de Israel, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. E aí, se você for ver as redes sociais, tal, até alguns grupos de WhatsApp, o pessoal não tem, assim, a gente como cristão não tem guardado muito essa ira, a gente não tem poupado muito, né, guardado muito, poupado o próximo, né? Eu vejo assim cada briga assim nas redes sociais. Acho que foi, eu até às vezes eu paro de postar as coisas, porque às vezes eu posto algo na rede social, daqui a pouco vem 3 pedaços de pau, um carbo, uma pedra. Então ninguém tá poupando nada assim. A gente como cristão não tá poupando ninguém, entendeu? Assim, nas redes sociais. Isso, as redes sociais, ela mostra muito claro isso, entendeu? E então, será que a gente realmente tá cheio do Espírito Santo? Será que a gente está cheio do Espírito Santo? Será que a gente pode esperar o amor, né? Esperar, como é que se diz? Esperar se manter no amor e se permanecer na verdade, né? Que se a gente for observar aqui no mandamento, eu não sei se a gente tá obedecendo realmente ali pelo menos pelas redes sociais, não. Imagine o que a gente pode estar fazendo fora dali, né? Se nas redes sociais a gente já ataca o irmão porque ele publicou lá um laço verde ou publicou um laço X. Então eu me preocupo muito, porque o amor, ele é um dever, né? E a gente
para estar cheio do Espírito Santo, a gente tem que obedecer, né? E aí, falando rapidinho aqui, o amor, ele vai ter no Novo Testamento com duas palavras, né? O philos, né? Que é aquele amor que eu tenho, é um amor de amizade, né? O amor de amizade e tal, é o amor que os discípulos tinham por Jesus, o amor que a gente tem pelos nossos amigos, que é o philos, isso philos em grego, né? E aí a gente também tem o amor ágape, que também é em grego, que quer dizer o amor total, né? E o amor total, ele é muito interessante porque ele é o amor que devora quem experimenta, né? Esse amor ágape. E esse amor foi o mesmo amor que Jesus sentiu por nós, né? E o mais incrível é que Deus, ele já nos amava antes da gente existir. Antes da gente ser feito, a gente já foi amado, né? E isso eu acho uma coisa fantástica, por quê? Porque esses erros que a gente comete com as outras pessoas é até um certo pouco entendível, porque a gente foi amado primeiro, né? E aí é um pouco entendível porque a gente está aprendendo a amar, né? A gente não sabe na totalidade ainda o que é amar, né? Esse amor ágape, se a gente for lá que é o amor que Cristo sentiu por nós, que esse amor foi tão grande que ele mudou a história humana, né? E é engraçado que, se você pegar, eu acho que é em João 21, do 15 ao 17, tem lá, quando Pedro, ele é experimentado ali por Jesus, né? E Jesus chega para Pedro e fala: Pedro, tu me amas? Né? Aí ele vai fazendo as perguntas, aí pelas 3 vezes, Cristo está perguntando ágape, né? Você me ama, né? Com esse amor que é um amor assim total, né? Sem ser um amor condicional. Você me ama incondicionalmente, né? E então apacenta minhas ovelhas. E nas 2 primeiras vezes, meio constrangido, Pedro lhe responde philos, eu te amo condicionalmente, um amor de amizade, né? E aí na 3ª vez, Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me amas incondicionalmente? E aí Pedro, já muito sem graça, ele se derrete ali, né? E fala assim: eu te amo incondicionalmente, eu te amo, esse amor que você tem por nós, esse amor que mudou a nossa história. Pedro responde isso para Jesus, né? E isso é muito interessante, porque Jesus perguntou 3 vezes para Pedro, né? E na 3ª vez, Pedro entende, Pedro se quebranta ali, ele se derrete, assim, ele se dispõe ele abraça esse amor, né, incondicional, que é o ágape. E aí eu pergunto, né, se a gente está afim de ser mais cheio do Espírito Santo, a gente está afim de permanecer na verdade, quantas vezes Jesus vai ter que perguntar pra gente, né? Eu vejo alguém postou alguma coisa no Face e eu tô doidinho pra ir lá criticar aquela pessoa, né? E aí Jesus vem pra mim e fala: Claude, tu me amas? Então respeita a opinião do seu amigo. Respeita a opinião do seu irmão, né? Se você for comentar algo do que ele escreveu, comente em amor. Não ataca teu irmão, né? E Jesus, ele perguntou 3 vezes para Pedro, né? Pedro já tinha negado a Jesus 3 vezes antes, né? Porque nesse momento que Jesus está perguntando, Jesus já está ressurreto. Ele está perguntando para Pedro, mas ele já está ressurreto. Mas alguns dias atrás, de madrugada, Pedro negou, né? E Jesus por 3 vezes. O que eu quero dizer com isso? A gente tem que ser trabalhado, né, nisso tudo. E aí, nesse momento do interrogatório, né, Jesus pergunta 3 vezes para Pedro. Na 3ª vez ele se quebranta e aceita o amor incondicional, né? E aí quantas vezes será que
que Jesus vai ter que perguntar pra gente se a gente realmente ama Ele e se a gente vai respeitar quem está do nosso lado, se a gente vai respeitar alguém que publicou algo no Facebook, se a gente vai respeitar a opinião de alguém no WhatsApp, se a gente vai respeitar, como é que fala, quem está ao nosso redor, se a gente vai respeitar quem tem uma outra religião, se a gente vai respeitar quem é do time adversário, né? Então é muito profunda essa questão do amor, né? O amor incondicional, o amor que Deus espera de nós é muito profundo. Então, quando a gente fala mais do Espírito Santo de Deus para amar, a gente está falando de uma coisa muito profunda. A gente está falando de uma coisa muito séria, que é o amor incondicional, né? E aí eu pergunto para vocês estão dispostos a amar incondicionalmente? Né? Eu acho que as duas dificuldades que a gente tem na vida cristã, né? É uma pergunta que eu sempre me faço, eu sempre faço para os adolescentes: o que é mais fácil? Né? Amar o próximo ou não pecar? Alguém tem a resposta? O que é mais fácil? Amar ao próximo ou não pecar? Né? Isso me incomoda muito, porque eu acho que são os dois comportamentos principais que Jesus espera da gente, né? E aí, indo um pouco mais para frente aqui, galera, verdade, né? Então já entendemos o que é o amor, né? O que é o amor ali em Cristo, e a questão da verdade, né? Hoje, o que a gente tem, infelizmente, é a questão da verdade. Ela está sendo trocada pela persuasão, né? Ela está sendo trocada, a verdade, pela convicção. Eu tenho uma convicção de que azul é rosa e acabou. Ninguém vai me tirar isso da cabeça que azul é rosa. E também a verdade, ela tem sido trocada por prazer, né? As pessoas, elas não fazem mais as coisas só por, como é que fala? Porque realmente é necessário de ser feito ou não. As pessoas, elas não querem mais se sacrificar, elas não querem mais, como é que fala? Ser anônimas, elas não querem mais, como se diz, aceitar que algumas coisas não são para nós. Algumas coisas que tá no mundo, mas não é para nós, né? Tem muita coisa no mundo, muita coisa legal, tem muita coisa interessante, tem muita coisa bacana mesmo, mas não cabe ao cristão estar ali nessa pegada, né? Então as pessoas, elas não querem, então elas não querem a verdade, porque a verdade é o quê? A verdade é seguir a Cristo. E Cristo não vai fazer aquilo, mas você vai querer fazer. Então, o que é complicado é isso, que as pessoas, elas querem o prazer, né? E muitos, assim, cristãos estão se perdendo nessa, do prazer, né? Eu tenho amigos, assim, que, cara, são pessoas fantásticas, pessoas que tiveram uma relevância muito grande na minha vida e escolheram o prazer, não escolheram a verdade, né? E são pessoas que, tem horas que eu vou orar para essas pessoas que tiveram uma relevância muito grande, até na minha conversão, e pessoas que me apresentaram a Cristo, que me trouxeram, né, a esse caminho da fé, e eu até choro, porque é difícil aceitar, assim, que pessoas que conheceram a verdade de uma maneira tão profunda, se abandonar, né, a verdade por um prazer. E o prazer é aquilo, né? O prazer resumindo o que nem tinha o professor lá no teologia, que ele falava assim, o professor de teologia, que o prazer é um chocolate. Ele tá lá na prateleira do supermercado, você pega ele, você come aquele chocolate, você tem 5 segundos, sei lá, 10 segundos de prazer, acabou.
Então é muito triste assim, a gente ver cristãos que estão é, assim deixando a verdade para abraçar o prazer, para abraçar a convicção, né? E isso é muito complicado, né? Isso é muito complicado e muito triste, né? E lá em Tiago 1,18, em relação à verdade, é uma curiosidade também legal, né? A gente tem a curiosidade lá sobre o amor, que o amor é um mandamento, quer dizer, perdão, é um dever, mandamento, né? Também é um dever o amor, então a gente não tem escolha, a gente tem que amar, né? Até chegar um momento que a gente vai conseguir amar incondicionalmente. Eu desejo isso para todos nós. E uma curiosidade aqui sobre a verdade, que se vocês que está lá em Tiago 1,18, vocês sabiam que a gente foi gerado, né, com a palavra, pela palavra da verdade? Quando a gente se torna cristão, quando a gente nasce de novo com Cristo, a gente é gerado pela palavra da verdade. Lá diz assim: pois segundo o seu querer, ele nos gerou, pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Fantástico isso, né? E como é que a gente foge da verdade? A gente foi gerado pela palavra da verdade, né? E como é que a gente foge disso? Como é que a gente foge da nossa origem, né? Como é que a gente troca a palavra da verdade que nos gerou, né? Como é que a gente troca tudo isso por um prazer, por uma convicção? Infelizmente, eu não sei. Eu acho que a gente está devendo muito ainda para... Acho que a gente precisa de muita misericórdia, né? E aqui, já arrumando para o final, que eu falo demais, né? Já arrumando aqui para o final, eu vou estar lendo aqui com vocês o Tiago, tá? Do 16, Tiago 1, do 16 ao 27, né? Vamos lá, então. E aí, então, eu comentei que pra gente ter mais do Espírito Santo, para a gente amar e permanecer na palavra e ter mais do Espírito Santo, a gente tem que seguir a Cristo, né? A gente tem que estar decidido a seguir a Cristo, porque é uma escolha, né? Então, vamos lá, então. Não vos enganeis, Tiago 1,16, perdão. Não vos enganeis, meus amados. Um alerta. Perdão. Eu li uma outra parte aqui, perdão. Não vos enganeis, meus amados, né? Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não se pode existir variação ou sombra de mudança. Então, não pode existir variação ou sombra de mudança, né? Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas, né? Então, quando a gente descobre, para a gente poder seguir a Cristo, a gente tem que descobrir a nossa origem, né? E quando a gente descobre que a nossa origem, né, como cristão, quando a gente nasce como cristão, a gente foi gerado, né, pela palavra da verdade, e então eu descubro que se eu fui gerado pela palavra da verdade, como diz aqui o texto, né, eu tenho que permanecer na verdade, né? Eu tenho que permanecer na verdade, né? A gente não pode esquecer que a gente foi gerado por uma questão inabalável, né? A verdade, a palavra verdade, ela vem do hebraico, né? Que quer dizer aquilo onde você pode colocar sua confiança, ela quer dizer em hebraico, ou algo inabalável, algo firme, algo inabalável. Isso é a tradução da verdade.
Essa é é verdade, a explicação para a verdade em hebraico, perdão. Agora, em grego significa não esquecer, né? Então a gente não esquecer. E em hebraico, inabalável, né? Então quando a gente descobre a nossa origem ali, que a gente foi gerado pela palavra da verdade, a gente não pode esquecer que a gente foi gerado por algo inabalável, que é a palavra da verdade. Então a gente tem que permanecer na palavra. Amém, irmãos? Seguindo aqui ainda o texto, no Tiago 1,19, eu descobri assim, com muito incômodo, né? Claro que a gente, quando vai pregar, a gente apanha primeiro, né? E eu descobri aqui que seguir a Cristo, né? Como a gente tem que seguir a Cristo para poder ser cheio do Espírito Santo e amar e permanecer na palavra, eu queria compartilhar com vocês, perdão, que seguir a Cristo é praticar a palavra de Deus. Vamos ver lá aqui então no 19, diz assim, aí eu coloquei o nome do texto aqui, seguir a Cristo é praticar a palavra de Deus. Aí está na Bíblia assim, no Tiago 1,19, sabeis estas coisas, meus amados, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar-se, né? Então, são alguns afazeres que são bem difíceis, mas a gente tem que ser tardio para irar, né? Tardio para falar e pronto para ouvir, né? Então, a gente realmente tem que estar pronto para todas essas coisas, né? Eu sei que é difícil, eu sei que todo mundo quer expor a sua realidade, quer comentar aquilo que está passando, mas a gente tem que ouvir as pessoas também, né? Uma vez eu vi tinha uma moça aqui na rua de casa, ela estava dormindo na rua, uma moradora de rua. Aí eu falei, Caderna, eu acho que eu vou lá, vou tentar ver o que acontece, o que a gente pode ajudar, né? Aí eu fui lá e como é que fala? E conversei com ela. Aí eu perguntei o que ela precisava. Aí ela falou assim, eu preciso de um alimento. Você pode me pagar o almoço? Aí eu falei pra Adriana, eu fui com ela lá no Cabral, paguei o almoço para essa moradora de rua. E eu conversando com ela, né? E foi algo assim muito... como é que se diz? Importante, porque tudo que ela falou, assim, o motivo dela estar na rua foi a falta de estrutura familiar que ela tinha. E tanto o pai dela quanto a mãe dela eram cristãos, ela falava. Ela era aqui de Suzano e resolveu ir para a rua porque não tinha um respaldo em casa, né? Só tinha cobrança, né? E ali a gente orou por ela, a gente conversou. É claro que muitas pessoas que estão na rua é difícil, mas eu acho que a gente tem que fazer mais disso, entendeu? Eu fiz isso só uma vez na vida, de sentar com um morador de rua e repartir uma marmita, mas eu acho que a gente tem que fazer mais disso. Acho que eu entendo que a verdadeira base cristã, quando fala ali em ouvir ali, eu entendo que a gente tem que ouvir aqueles que a gente não quer ouvir, né? A gente tem que ouvir a história de cada um, orar junto, chorar junto, e porque só assim a gente vai conseguir realmente praticar a palavra de Deus, né? Aqui no 20, seguir a Cristo é praticar a palavra de Deus, né? No capítulo 20, no versículo 20, perdão. Porque a ira do homem não produz a justiça. Então, não adianta a gente tirar. Se tem alguém errado do nosso lado, a gente vai irar, vai pecar e a gente não vai produzir, né, a justiça de Deus, né? Então não somos juízes, não cabe a nós, né? Isso é praticar a palavra de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma, né? Então a gente tem que
tirar tudo aquilo que é impureza, todo pensamento mal. Isso é praticar a palavra de Deus, né? Tornar-vos os praticantes da palavra de Deus e não somente os ouvintes, né? Enganando-vos a vós mesmos. Então, é aquilo que a gente tem falado já desde o começo aqui, a gente tem que realmente praticar. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar, né? Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes engana-se a seu próprio coração. Então a gente tem que ter, tornando a sua religião, no caso da sua religião é vã, então a gente tem que ter o refreio na língua, a gente tem que ter o domínio próprio, né? Então, se a gente fosse cheio do Espírito Santo, a gente vai ter que seguir a Cristo, e seguir a Cristo é ter domínio próprio, ter humildade, né? E aí o 27, o Tiago 1, versículo 27, ele vem dizendo o seguinte: a religião pura e sem mácula, então a religião pura e sem mácula, sem mancha, para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo, né? Então, eu gosto muito desse versículo, eu sempre falava ele com os adolescentes, porque ele diz o seguinte, né? Que a religião pura e sem mácula, ela é qual? É visitar, né? Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. O que seria? Amar ao próximo. Então, amar, né? Então, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações seria amar. E a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Ou seja, permanecer na verdade. Então, a vida cristã prática, né, a prática da palavra de Deus, seguir a Cristo, aqui é como a gente vê em Tiago, já nos solicita, já nos exige que amemos o próximo, né? Então, o amor ao próximo, e também já nos solicita, exige que a gente permaneça na verdade. Você não pode se contaminar, a gente tem que se guardar do mundo, né? Então, a verdade, não o prazer, a verdade, não a convicção, né? Porque a verdade, ela é inabalável. E se a gente realmente permanecer na verdade, assim como Cristo ali, ele mudou a história humana, a gente consegue mudar a história por onde a gente passa, né? Então, pessoal, para encerrar qual que seria a conclusão? Só seguindo a Cristo teremos mais poder do Espírito Santo para amar e permanecer na verdade, né? O amor de Deus, o amor que Deus usou para nos presentear, pode ser dividido, né? Então, esse presente que a gente recebeu de Deus, né? O amor que Deus usou para nos presentear, ele pode ser dividido, né? E por isso vale a pena permanecer na verdade, né? Então, a gente entende que para ser cheio, para ter mais do Espírito Santo e para amar e permanecer na verdade, a gente tem que praticar incessantemente a palavra de Deus no nosso dia a dia, né? E o próprio amor, quanto mais a gente praticar o amor, quanto mais a gente dividir esse presente que Deus nos deu, mais amor a gente vai ter. E quanto mais a gente permanecer na palavra, mais a gente permanecer na verdade
que é algo inabalável, mas mais a gente vai sentir, mais a gente vai incomodar o mundo com a verdade, mais a gente vai sentir prazer e vontade de praticar a verdade, né? E eu queria deixar essa palavra com vocês, né? Desculpa eu falar muito, eu falo demais, né? Eu espero que tenha abençoado a vocês, né? Essa explanação, assim como me abençoou, né? E aí eu queria tirar agora, que a gente pudesse tirar agora esses minutinhos, pelo menos uns 5 minutos, para a gente estar orando. Eu não sei se alguém colocou algum pedido de oração nas legendas aqui, mas eu vou estar orando agora, né? No sentido para que Deus nos abençoe que a gente seja cheio do Espírito Santo. E vou orar também para alguns irmãos que eu sei que estão precisando, né? E vou orar também para que Deus abençoe se alguém colocou algum pedido aqui para que Deus possa alcançar. Amém? Vamos orar então? Vamos orar por mais ou menos uns 5 minutos, que a gente já estourou. Não sei se o Facebook vai me fechar aqui, né? Vai me dar conta aqui o Facebook. Mas vamos orar então. Orar pelo Orlando Pai. Eu acho que é o Orlando Pai que a gente vai estar orando, que ele está, se não me engano, acho que ele está internado, né? Então, mais algum pedido de oração? Tem o Orlando, né? Eu acho que é isso, senão vou segurar o Face aqui. Meu Deus, muito obrigado pela tua misericórdia conosco, meu Deus. Muito obrigado por esta oportunidade. Eu sei que não somos nada, eu sei que somos apenas instrumentos em sua mão, meu Deus, e que se a gente não tiver vontade, se a gente não tiver sabedoria, a gente não vai amar ninguém. Se a gente não tiver sabedoria, a gente não vai permanecer na verdade. Então eu te peço, meu Deus, a tua misericórdia, que o Senhor possa nos abençoar. Abençoa a tua igreja, não só a tua igreja em Calmon Viana, mas a sua igreja toda de Poá, a sua igreja toda do Brasil. Nós estamos passando um momento muito difícil, meu Deus, um momento que eu acho que a gente via aqueles momentos de fome, aqueles momentos de guerra na Bíblia, e a gente nunca imaginou, né, que poderia surgir uma doença, poderia surgir um vírus tão tenebroso que colocaria o mundo todo de joelhos. E então que o Senhor possa nos dar sabedoria, meu Deus, que nós tenhamos sabedorias como teu servo para enfrentar essa fase, né? E que nós não adotemos a posição de murmuração, meu Deus, mas que nós como cristãos possamos ser luz, possamos ser uma voz que oriente ali quem está passando por dificuldade. Eu sei que muitas pessoas estão perdendo familiares com essa doença, mas o Senhor está conosco. Então eu peço que o Senhor nos dê misericórdia, que o Senhor nos dê sabedoria e que possamos realmente ser diferentes, meu Deus, que nós possamos amar e que nós possamos permanecer na palavra, meu Deus, nos dá sabedoria. O Senhor já nos amou ali na origem, nos amou antes de que a gente fosse feito, e eu sei que o Senhor tem paciência conosco. Eu sei que é um aprendizado, esse amor, estamos aprendendo e às vezes somos muito infantis na caminhada, mas que o Senhor possa ter paciência, meu Deus, tenha paciência conosco e que nós possamos realmente te amar e praticar o teu amor com os outros, meu Deus, e que nós possamos permanecer na tua palavra, que é algo inabalável, permanecer na verdade, e que nós possamos nos proteger do mundo, né? Nos proteger de não se contaminar. Abençoa o Orlando, né? Que ele está enfermo. O Senhor sabe todas as coisas, que o Senhor possa entrar ali com a tua providência. Eu te peço, em nome de seu Filho Jesus, meu Deus, abençoa ali. Abençoa a Nicole também, que vai estar fazendo esse exame.
que o Senhor possa estar ali com ela e que não seja nada grave, meu Deus, que seja algo que seja algo assim simples, meu Deus. Nós que somos pais, nós sabemos o quanto é difícil esses momentos, meu Deus. Abençoa também toda a sua igreja, meu Deus, que o Senhor possa abençoar o nosso pastor, nossos pastores, nossos presbíteros, nossa liderança ali na igreja, meu Deus. Que o Senhor possa abençoar os membros, que o Senhor possa abençoar os nossos idosos que não podem sair de casa nesse período, que o Senhor possa ali visitar o coraçãozinho de cada um deles, que o Senhor possa realmente estar conosco, meu Deus. Eu te agradeço por esse momento, por essa oportunidade e que nós possamos realmente ter um 2021 transformados, meu Deus. Tenha misericórdia da sua igreja. O mundo tem mudado e o mundo mudou na realidade, já vai fazer alguns anos e a gente não consegue acompanhar, meu Deus. A gente não consegue realmente acompanhar essa mudança, a gente não consegue entender e a gente não quer ficar na posição de condenar o mundo porque não entendemos, porque não sabemos como lidar com isso. Mas nós queremos, como igreja, ser sábios, entender o que se passa, entender essa mudança para que a gente possa ser luz e que a gente possa trazer mudança. Eu te peço, em nome de seu Filho Jesus, amém. Amém, galera? Eu acho que agora acabou, né? E muito obrigado, Pastor Ney, pela oportunidade. Muito obrigado, galera. Saudade de todo mundo. Até mais. Acho que eu vou desligando aqui, galera. Um beijão pra vocês. Ficam com Deus. Tchau, tchau.